Olá, boa tarde. Estou aqui para falar um pouquinho com vocês a respeito de literatura e me chama a atenção, desde os tempos da graduação, um romancista português que nasceu no ano de 1894 e veio a falecer em 1974, chamado Ferreira de Castro, considerado um dos precursores do neorrealismo português. E destaco nessa minha conversa com vocês uma de suas obras póstumas, chamada Os Fragmentos. Uma bela encadernação original está aqui, e muito interessante que neste exemplar nós temos aquilo que nós chamamos de ex libris, ou seja, o selo do autor mostrando a autenticidade da obra, não é? Este livro, este exemplar eu adquiri nos anos de 1990 em um sebo que ficava no centro velho de São Paulo, chamado Sebo Lisboa. Voltando à obra, o romancista, né, considerado o precursor do neorrealismo, traz uma discussão muito interessante, ou seja, a obra apresenta um conjunto de 3 contos e um romance em que retrata as condições, entre elas, dos operários espanhóis que viviam, que lutavam pelos seus direitos, os mineiros também, que viviam em condições subhumanas. O livro foi escrito no ano de 1936, mas por causa da censura daquela época, aquele momento histórico de repressão que vivia Portugal, ele só pôde ser editado, ele só pôde ser trazido a público póstumamente no ano de 1974. Eu gostaria de compartilhar com vocês rapidamente a leitura do pórtico, ou seja, a apresentação que o próprio autor faz de sua obra. E o interessante, no momento em que eu leio isso para vocês, é que o livro concreto, ou seja, o livro físico, como nós temos ele em mãos aqui, parece durante a leitura mais saboroso, parece mais próximo, a leitura parece mais cúmplice. Nos tempos da tecnologia, da digitalização de livros e de revistas, etc., em que o e-book aparece, o EPUB e o e-book aparecem como sinais de modernidade, como sinais de progresso tecnológico, voltar a um exemplar como este, publicado mais ou menos aproximadamente na década de 1974, é uma volta ao passado, mas uma volta muito bem recebida, muito bem resolvida. Então vou ler o pórtico rapidamente para vocês. Volto às gavetas sobre a minha mesa de trabalho, como se nela virasse o alçafate doméstico, contendo apenas as migalhas dos dias vividos de que se aproveitam somente as aspirações e os sonhos. Sonhos e aspirações que continuam vivos e ardentes e se realizarão inevitavelmente, mas talvez só quando eu já estiver morto. Papéis que jaziam no fundo, submerso pelos mais recentes, estão agora à flor dos outros. A cronologia restabeleceu-se, e eles falam-me dos anos em que fui obrigado a vigiar o comportamento das palavras para além das suas imposições estéticas. Nesta mesma secretária de onde eles deviam erguer voo, direitos à luz exterior, e quedaram afinal na escuridão das gavetas, como na de um túmulo. São numerosas as folhas, dobradas, 2 pilhas quadrilongas que guardam ainda nos seus contornos a forma
dos estreitos albergues que as recolheram durante tanto tempo. Não ignoro, porém, que dentro de alguns dias de todas elas restarão muito poucas. 4 ou 5 anos sobre um trabalho me bastam para me tornar mais impiedoso. O mais exigente e implacável crítico de mim próprio. Sabe-se que os nossos atos são fragmentos do todo que é a nossa vida e do que nela persiste de herdado. Folhas novas que não carecem de primavera, para suceder às velhas nos troncos e nos ramos onde circula a seiva vital. E neste caso, fragmentos da minha vida literária, laudas adormecidas há muitos lustros e amarelecer como as madeiras há muito cerradas. Sabe-se também desde sempre que o ato de viver é a profissão mais difícil de todas quantas se exercem no nosso planeta. Difícil mesmo para aqueles cujas vidas parecem exemplificar todas as facilidades possíveis, com os jardins metidos diariamente nas jarras de suas casas, com tempo para contemplar longamente as estrelas, sem a preocupação de deitar cedo para cedo levantar, e comparecer a horas no trabalho, sem a melancolia das rotas fechadas, porque todas lhes estão abertas, oferecendo-lhes asas, hélices ou rodas para todas as distâncias apetecidas, que a eles já não apetecem com entusiasmo, pois que as podem percorrer facilmente, em vez de aromas, de cintilações e de atrativos às flores, as estrelas e os caminhos da terra segregam-lhes apenas o tédio. E estes fragmentos são filhos das insatisfações estéticas tantas vezes torturantes e secretas que sentem os escritores do mundo inteiro, e também das cancelas cerradas perante a liberdade de nossos pensamentos, que dificultam já há muitos anos os passos espontâneos dos escritores portugueses, que os dificultam de tão persistente maneira que ainda não se citarão livre trânsito estas páginas que escrevo hoje, 16 de julho de 1969. Dia resplandecente para o gênio humano da nossa época, dia em que 3 homens, rompendo todos os aros da terra, partiram para devourar a lua sobre as suas virgens soledades. Prodigiosa aventura deserto sonhada e sempre adiada por incontáveis trilhões de outros homens desde que a humanidade nasceu. Uma parte do prólogo deste livro que nos convida a uma reflexão a respeito de um determinado momento de nossa história. Espero que vocês possam, em algum momento, ter a oportunidade de ler os fragmentos deste importante autor português, Ferreira de Castro. Um abraço e até mais.